Fala, meus queridos! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Agora Negociando, né? Eu, Glauber Rodrigues e meu querido Reginaldo Schollenberg, trazendo para vocês conteúdos sobre negócios, o mundo dos negócios, né? O mundo fascinante dos negócios, né, Reginaldo? E aí, Reginaldo, tudo bem, meu querido? Tudo bem, Glauber. Tudo certinho. Mais uma semana que nós estamos aqui no Negociando e foi uma semana que passou, foi boa pelos feedbacks que a gente teve aí das pessoas, né? Sobre o aumento da abrangência do Negociando em relação à Startup e que isso vem agregando mais valor realmente para a pessoa que empreende. Então, hoje nós vamos falar exatamente da pessoa que empreende, né, Glauber? Exatamente, exatamente. E você que está chegando agora por aqui, já se inscreve no nosso canal, já deixa seu like, se gostou, se não gostou, deixa seu dislike. A sua opinião aqui vale muito para todos nós melhorarmos aqui o nosso conteúdo, tá bom? E na descrição aqui também do nosso vídeo, você vai encontrar as nossas redes sociais, né? O LinkedIn, o Instagram e também um link para um formulário. Para quê? Para que você que quer ser apoiador do nosso programa Negociando, existe alguns benefícios para quem são apoiadores, bem bacanas, que aí você clica aí nesse link, escreve, vai aparecer um formulário, preenche lá que a gente vai estar entrando em contato com vocês para poder interligar essa sua parceria com o Negociando aqui, né? E você que também está chegando agora, a gente não falou do Startup Pay, né? Então, para quem já segue a gente aqui, sabe o que é o Startup Pay. Startup Pay foi o primeiro nome que nós tivemos aqui, né? A gente começou como Startup Pay, onde foram gravados 32 episódios, que hoje vocês podem rever esses episódios ou ver pela primeira vez aqui no canal do Negociando, né? E também lá na TV Web, na TV Humana, né? www.tvhumana.com.br. Você pode assistir lá o nosso quadro, além de outros programas muito interessantes nessa TV Web aí chamada TV Humana. Reginaldo, como você disse, hoje a gente vai focar um pouquinho no eixo principal de todo o negócio, que é a pessoa, né? O empreendedor, que hoje a gente vai fazer ele passar de fase, né? Ele vai deixar de ser um empreendedor para se tornar um empresário. E até a gente traz o termo que hoje a gente usa aqui no mundo dos negócios, que é o empresariar. Empreender já é comum de todo mundo, né? Principalmente aquelas pessoas que começam o seu primeiro negócio. Ah, eu estou empreendendo, vou começar, eu sou um empreendedor. Mas o empreendedorismo é uma fase do mundo dos negócios. Chega um momento que o seu empreendimento começa a ganhar ênfase, começa a crescer, começa a se destacar e você precisa deixar de ser empreendedor. Deixar, que eu digo, não é abandonar a vivência de um empreendedor, mas você precisa abraçar essa nova fase. Fazendo analogia com o videogame, você mudou de fase. Agora você vai ser um empresário, empresária. Você vai passar, em vez de empreender, a empresariar, né, Reginaldo? E aí o pessoal até às vezes fica meio confundindo, né? Pô, mas não é a mesma coisa, Reginaldo? Empresariar e empreender não é a mesma coisa? Agora eu estou um pouco perdido, né? E a gente vai ver aqui nesse bate-papo de hoje que existe diferença nesses dois tipos de ações, responsabilidades e decisões a serem tomadas, né, Reginaldo? Reginaldo, você aí na sua carreira de empreendedor de mais de 30 anos, porque a gente passa a empresariar, mas a gente só faz acoplar o empreendedorismo, né? Você continua empreendendo, mas agora empresariando. Reginaldo, hoje empresaria, né? A gente empresaria nossos negócios. Mas aí, Reginaldo, qual a principal diferença que você vê hoje entre empreender e empresariar? E qual a necessidade aí do cara chegar a ter essa consciência de saber que agora eu tenho que mudar de fase, agora eu tenho que passar de nível? Em vários episódios nossos aqui, eu falei sobre o empreendedor, né, Glauber? Nós conversamos sobre isso e nós falamos no início a gente acaba fazendo de tudo. E eu até tinha uma nomenclatura particular disso, que era PPTO, que era pauta toda obra, e isso se faz necessário. E talvez se faça necessário em vários momentos do teu empreendimento. Porque quando você está começando uma linha nova, um negócio novo, uma unidade nova de negócio, você volta a ser um empreendedor naquilo que você está fazendo. Mas quando o teu negócio, né, o teu produto já está sólido, você começa a ter clientes, você começa a ter funcionários,
você começa talvez a ter fornecedores, parceiros e tudo, você tem que passar um nível de fase desse jogo chamado empreendedorismo. Você tem que começar a empresariar a tua empresa. E o que é isso? É sair, na verdade, do dia a dia operacional das coisas, aquele negócio onde eu sou o fazedor, passar para o momento de você ser um cara estratégico. Você está sempre 1 ou 2 passos na frente do teu negócio. Você está pensando como é que ele vai ser amanhã, como é que ele vai ser daqui a 1 ano, como é que ele vai ser daqui a 5 anos. E você começa a ser estratégico planejando essas mudanças. E, claro, qual é a maior dificuldade, Glauber? Você que é o cara da liderança. Delegar as coisas. Não é? A gente tem uma dificuldade enorme de sair daquilo que a gente estava confortavelmente fazendo, passar para as outras pessoas e confiar nelas que elas façam tão bem ou melhor do que a gente, mas a gente vai para um mundo desconhecido, o mundo do planejar. Por mais que alguém ensine como é planejar, vá num curso, o planejar na vida real é um negócio muito difícil, porque, na verdade, é um jogo de adivinhação e realização. Você não pode nem ser sempre super otimista, nem pessimista. Você tem que ser um cara que pensa estrategicamente um crescimento onde ele é desafiador, mas palpável. Então, esse ponto de empresariar é talvez a virada do jogo que você precisa para que você comece a realmente olhar o teu empreendimento como empresa, você de empreendedor para empresário, e você começar a ter uma estrutura que comece a andar dentro do planejamento que você elaborou em algum momento. Como você vê isso, Glauber? Olha, Reginaldo, você foi bem objetivo quando você citou 2 palavras aí. Achei muito interessante, que foi a questão do operacional e do estratégico, né? Essa linha de divisão, né? Onde nós, quando somos empreendedores, nós estamos muito focados com a questão do produto que nós criamos, né? Seja ele um serviço, uma atividade que você faz, mas a gente está muito focado naquilo, né? Eu criei determinada coisa, de como vai atender, tipo a preparação do MVP, né? Então você já passou dessa fase aí. Então, quando você chega a esse patamar que seu negócio já está fluindo, a demanda está crescendo, né, que você vê que não tem mais condições de atender as pessoas que estão procurando o seu produto, no seu negócio, você, eu preciso de mais pessoas. Já partiu um clique aí que você precisa ser mais estratégico. Porque agora você vai deixar de trabalhar sozinho para trabalhar com outras pessoas. E para trabalhar com outras pessoas, como a gente já falou, um dos pontos muito de dificuldade dentro de qualquer tipo de negócio é você criar uma política de liderança, né? Você criar uma política. No último episódio que nós fizemos aqui, a gente falou justamente algo relacionado a isso, que foi a criação de um grupo ou de um time dentro do negócio, né? Então, quando você passa a empresariar o seu negócio, você começa a ter preocupações, ou então vamos dizer, objetividade em certos pontos de relevância com relação à empresa, com relação literalmente ao seu negócio. Você vai precisar de pessoas para trabalhar numa parte de logística, você vai precisar entender um pouco mais das finanças, você vai precisar compreender como o seu negócio funciona burocraticamente. Mesmo que você precise trazer profissionais para trabalhar nesses pontos, você precisa conhecer como isso funciona. Você precisa literalmente se tornar um empresário ou empresária para que seu negócio continue a se desenvolver e a crescer, né? Então, hoje, Reginaldo, do meu ponto de vista, eu vejo que essa mudança de fase, né, essa passagem de fase, é uma grande divisora de águas no mundo dos negócios, né? A gente vê hoje muitos empreendimentos assim, riquíssimos, pessoas que estão lá dando o seu sangue, você fala, poxa, cara, se esse cara tivesse empresariando já o seu empreendimento, ele estava num nível que não tinha quem segurasse. E por que as pessoas não passam desse nível? Elas chegam, você não é mais isso. Você agora tem nível de empresário, então comece a empresariar. Mas o medo, a insegurança, de saber se vai dar certo, se não vai, é algo novo, novamente pela segunda vez. Porque da hora que você decide empreender, você está
furando uma barreira, está se deparando com coisas novas. Mas aí, quando você já está naquela zona de conforto, para você sair novamente daquilo e buscar algo que você ainda não tem certeza de como vai ser, aquilo incomoda, aquilo trava, né, Reginaldo? Então, hoje eu vejo, Reginaldo, que, principalmente, volta na parte das startups, que a gente focou muito no início do nosso programa, isso é uma questão que bate muito, né? O pessoal tem as ideias, cria aqueles produtos e tal, mas uma coisa que dificulta muito o crescimento de startups hoje é essa desenvoltura para o empresariado. É tanto que hoje, no Vale do Silício, que hoje é considerado literalmente uma mentalidade, não é mais nem considerado como uma região só lá do Vale do São Francisco, mas é literalmente a questão de você ter esse raciocínio que o negócio ele precisa mudar de fase. Ele precisa crescer. E para crescer, você não pode estar agindo no operacional, não pode estar agindo como empreendedor. Você precisa empresariar. E o interessante, Reginaldo, quando a gente fala empresariar, a gente bate também naquele ponto de você no início, né? Do início da carreira de qualquer empreendedor. Eu sou o atendente, sou o vendedor, eu sou o cara do marketing, eu sou o cara da estratégia, enfim. Mas chega a certo nível que a gente precisa de pessoas. Né? A gente precisa delegar, a gente precisa de pessoas. E ter essa consciência, eu faço como você, é uma grande dificuldade. É uma divisão, né, de águas. Na verdade, né, Glauber, isso é o grande sonho de todo mundo, não é? Quando você monta um negócio, você montou ele para ser pequeno? Não, você montou ele para ele ter crescimento, para ele crescer. Junto com o crescimento do teu negócio, você, como dono do negócio, você tem que crescer junto. Exatamente. Não tem um método de fuga. Porque imagine o seguinte, se você não tiver a ambição de crescer, a tua empresa vai morrer muito mais cedo. Se você não tiver o ímpeto de se tornar um empresário, ou você só tem duas saídas. Ou você continua com o tamanho do teu negócio da mesma forma, ou você contrata alguém para ser teu chefe, né? Porque se o negócio crescer, de alguma forma, alguém tem que estar pensando estrategicamente nele, alguém tem que estar olhando o futuro e alguém tem que fazer com que as rodas girem da mesma forma para que tudo saia uniforme no crescimento. Então, é um desafio? É um desafio. Mas a gente tem que pensar que esse era o nosso sonho quando a gente abriu o negócio. Agora chegou o momento de sonhar mais alto. E essa é a chave de tudo. Eu até vou contar uma história interessante minha. Na verdade, eu tinha quando eu comecei a minha empresa, 30 e poucos anos atrás, né? 33 anos atrás, eu tinha 3 sócios, mais 3 sócios, nós éramos em 4. E chegou a hora, 5 anos depois, a gente estava crescendo. E a gente precisava crescer. Então, fizemos uma reunião e vamos combinar o seguinte: você vai ser o diretor de operações, você vai ser o diretor de desenvolvimento, você vai ser o diretor administrativo financeiro e você é o diretor comercial. E daqui por diante, as nossas funções, alguém vai fazer. E nesse momento, eu tive que tomar também uma decisão. Poxa, eu quero isso? Aceitei. Um dos meus sócios aceitou e foi também. Os outros 2 ficaram com receio de... Por quê? Porque eles realmente era a zona que eles comandavam, né? Um na área técnica e o outro da área operacional. Eles tinham pleno domínio sobre isso. E eles tinham, talvez, feito um defeito. Eles não criaram alguém embaixo deles para que eles pudessem crescer. E a gente teve um trabalho de quase 2 anos de criar essa mentalidade de empresariar neles, que era tirar o medo, deixar com que eles façam as coisas, que eles tomem decisões, porque quem está empresariando vai estar sempre tomando decisões. E as decisões talvez seja o momento mais solitário da vida do empreendedor. A gente toma ela sozinho ou, no máximo, com as pessoas que você confia, né? Você foi lá, nós éramos em 4, nós tomávamos decisão em 4. Mas, às vezes, quando você está na frente do cliente, você sendo empresário, o que o cliente espera de você? Que você tenha uma postura decisória. Que você possa falar para ele, não, eu vou nesse caminho, te ajudo, vamos fazer em X tempo as coisas. E se você não faz isso, ele não te vê também como empresário. Porque ele também corre desafios do outro lado. Então,
Sabe? Isso é um crescimento. E eu passei isso, de alguma forma, na carne, né? Convivendo entre 4 sócios, onde 2 ficaram parados e não conseguiram, se travaram e não conseguiram empresariar a empresa. E aí a gente teve que, claro, 2 foram tocando e a gente foi puxando eles devagarinho e ajudando eles a prepararem a substituição deles, que isso é um negócio... O ego da gente é um negócio feroz, né? Só eu consigo fazer isso. E, na verdade, não. A gente pode ensinar, a gente pode delegar. E aí, claro, aprender o outro lado da moeda, que é empresariar. Mas esse talvez é o momento sempre mais esperado da vida da gente quando a gente abre um empreendimento, né, Glauber? Isso mostra literalmente o crescimento, né? A desenvoltura do negócio, a aceitação do mercado. E se você está crescendo, tudo isso está atrelado ao seu negócio, né? A aceitação, desenvolvimento, bons resultados. Então, se chega a esse nível de crescimento, você sabe que a coisa está bem, está fluindo. E você precisa abrir mais espaço para que ela continue a crescer. E esse mais espaço é literalmente essa mentalidade de empresário que você deve, vamos dizer assim, desenvolver nesse mindset empresarial. E uma coisa que eu vejo muito, Reginaldo, quando você falou aí da questão do medo, né, do seu sócio, a gente teve que fazer essa preparação, né? E é literalmente isso, né? Isso é comum, isso é normal. Mas o que a gente também tem que ter consciência é que, como eu falei, são fases. Não adianta também você querer um ditado popular, né? Colocar o carro na frente dos bois. Você começar o seu negócio empresariando ao invés de empreender, né? Porque as coisas não vão sair. Ela não vai ter um efeito de crescimento que a gente espera ter, né? Então são fases. Cada negócio ele tem uma fase de crescimento, cada negócio ele tem um período de desenvolvimento, e essa fase do empresarial é um marco muito importante, porque é a partir dela que você vai conseguir alcançar voos mais altos, né? Então, literalmente, como o Reginaldo disse no início, o operacional passa a ser estratégico. Você começa a se preocupar com determinados tipos de ações e começa a ter condições de tomar melhores decisões que vão levar o seu negócio a outro patamar. O poder da decisão vai ser, assim, algo que vai te acompanhar no desenvolvimento crucialmente do seu negócio. Você falou uma palavra para mim que é sempre mágica, né? Maturidade. Eu acho que a empresa só cresce quando ela tem maturidade e nós, como pessoas, só crescemos também quando a nossa maturidade chega, ou quando a gente permite que ela venha, né? Porque muitas vezes a gente tem até a maturidade, a gente sabe o que fazer, mas a gente tem receio de fazer, a gente tem medo de fazer. Então, a maturidade é esse conjunto de coisas que nos levam sempre para o próximo nível do jogo. E vai chegar um momento em que você, mesmo empresariando, você vai ter que fazer outras coisas, talvez participar de associações, talvez participar de outras coisas que compõem a vida de um empresário, né, Cláudio? Que não é só também estar na frente da sua empresa, mas talvez estar à frente de uma associação de classe, às vezes estar à frente de um evento, às vezes estar levando com palestras o conceito e a maturidade, a metodologia da que você usa também. Então, tudo isso são maturações da tua vida. Isso não tem escola, faculdade, livro, filme que te mostra isso. Pode até mostrar, mas não faz o teu caminho. O caminho quem faz é você. Eu faço uma analogia com a arte marcial, né? Com o jiu-jitsu, né? Eu sou praticante de jiu-jitsu e a gente sempre, quando a gente chega na faixa preta, a gente chega para os nossos iniciantes e sempre fala, olha, um faixa preta é um branca, que é a fase inicial, que nunca desistiu. Eu só sou preta hoje porque eu fui faixa branca e não desisti. E continuei o processo de amadurecimento, né? A maturidade. E é interessante demais essa analogia, porque ela mostra isso. Você pode, às vezes, ser muito bom tecnicamente, né? Bom de dar porrada, popularmente dizendo, né? Um cara muito técnico e tal, mas você não vai partir da branca para preta. Você vai precisar passar nos níveis de azul, de roxo, de marrom. Por quê? Por causa da maturidade, da experiência, da vivência de cada momento. E isso a gente só consegue, como o Reginaldo falou aí, a questão do tempo, né? A questão do amadurecer. Né? Então, isso é muito importante, a gente ter essa consciência
e ter a necessidade de querer viver isso, né, Reginaldo? A gente precisa ter essa necessidade de querer ver isso, porque imagina, quando vocês começam a empreender, a gente começa a empreender, a gente investe. E não adianta vir dizer que, não, eu comecei com o meu celular, não tem um custo nenhum. Não, olha, não cola isso para mim de que nenhum tipo de negócio começa com zero. Porque a partir do momento que você está empregando o seu tempo, você está colocando a moeda mais cara da humanidade hoje, que é o nosso tempo. Né? E é então, finito, né? Não existe esse negócio de investimento zero, não existe. Você pode estar usando recursos financeiros naquele momento seu, mas você está usando outro tipo de moeda, que é o seu tempo com sua família, você abrir mão de estar com seus amigos, você abrir mão de estar mais tarde, porque você tem que estar trabalhando. Então é tempo. Tempo é a moeda mais valiosa hoje no mundo dos negócios, no mundo da vida, chama-se tempo. Né? E aí você vai estar jogando isso fora? Você está jogando investimento fora? Não, então você quer resultado. Você quer resultado. A gente, quando compra, por exemplo, um carro novo, a gente tem aquela curiosidade de saber se realmente ele mostra e dá tudo aquilo que vem nas especificações. A gente quer saber se ele é confortável, se o silencioso dele é muito bom, se a gasolina dele rende como fala lá no manual, né? Por quê? Porque a gente sabe a potência daquilo que a gente está adquirindo. E um negócio, quando ele é criado, não é diferente. Você acredita na sua ideia, você fez acontecer, você está criando um produto, um serviço, está alcançando os resultados, você quer cada vez mais ver qual é a potência máxima do seu negócio. Mas para a gente chegar cada vez mais à potência máxima, a gente precisa estar se aperfeiçoando, precisa estar crescendo. E o empresariar, essa parte estratégica, como o Reginaldo disse, é fundamental. É fundamental. Na verdade, né, Glauber, tem várias fases que você passa desse empreender para empresariar e depois... Porque, assim, dentro da minha empresa, voltando lá no princípio, eu era um técnico. E aí, a primeira dificuldade da empresa, precisava de um comercial. O Reginaldo não sabia fazer. O Reginaldo não sabia? Não sabia absolutamente nada, mas alguém dos 4 precisava comercializar. Fui lá, aceitei o desafio. Hoje eu não trocaria mais por nada essa área comercial, né? Mas lá, na época, foi um desafio. Eu tenho uma palestra gravada disso que é 1 hora contando essa história de todos os desafios que eu tive pessoais, né, para isso. E depois de um certo nível dessa comercialização, que a gente foi realmente crescendo como empresa e começamos a empresariar, eu tive que ser o diretor-presidente. Quer dizer, um outro nível. De novo, eu saio da minha zona de conforto. Então, eu sempre falo que a cada vez que a gente cresce mais um pouquinho, a gente aumenta nossos desafios. E mesmo como empresário, você pode contar que teus desafios como família também te afetam. Porque quando eu comecei, eu não tinha filhos. Depois eu tinha um filho. Depois eu tinha outra filha. E, sabe, você tem que começar a conciliar tudo isso. Então, empresariar, ele passa e se estende a toda a tua vida pessoal. Né? É um ponto de maturidade e de equilíbrio, às vezes, que você tem que ter entre tua vida pessoal, tua vida empresarial e todo um contexto de sociedade, não a sociedade tua da empresa, mas a sociedade que são as outras empresas, os teus clientes, né? Você tem que ter uma postura diferente como empresário. Eu lembro muito bem que, assim, os empresários, e eu falava com, às vezes, caras de grandes empresas multinacionais, eles esperavam que eu tivesse uma postura de um cara que atendesse eles, que queria realmente tê-los como cliente. E isso vem do empresário. Quando a gente está, às vezes, empreendendo, a gente acha que a gente está fazendo um favor para o mundo em colocar o nosso produto ou que o nosso produto é o melhor do mundo. Eu acho que quando a gente também começa a empresariar, até essa visão muda, porque você começa a ver que você tem que servir as outras empresas de alguma forma e você é só um meio para isso. Então, é uma mudança empresarial, é uma mudança postural muito grande. E que realmente não está escrito em nenhum lugar. Eu vejo literalmente como um mindset. Você uma mudança de mindset, né? Um upgrade que você faz no seu mindset. E aquela coisa, cara, eu acho que é um dos ditados que eu vejo que mais assim, relaciona ao mundo dos negócios, né? Que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, a partir do momento que você
passa a querer entrar no mundo dos negócios, seja qual for o seu tipo de empreendimento, saiba que você está recebendo poderes. E à medida que isso vai avançando, você vai crescendo, esses poderes vão aumentando, né? E com grandes poderes, grandes responsabilidades chegam, né? A gente precisa ter essa consciência, precisa ter a preocupação, ter o foco do cliente, enfim, como o Reginaldo disse, entre empreender e empresariar, a gente está dando essas duas áreas de divisão. Mas entre cada um, existem várias etapas, né? Vários períodos que você vai galgando até chegar a esse novo grupo do empresariar, saindo do empreender. São fases assim divisórias. Mas o que a gente sempre vem trazendo aqui para vocês é isso, né? Que começou pequeno, pense e trabalhe como um grande, né? É aquela frase, né, Reginaldo? Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, eu vou perder tempo pensando pequeno por quê? Né? É. Pequeno, o pessoal que começa aquela, como é que a gente chama? Agora me fugiu a palavra. Crença limitante. Não, meu negócio é pequenininho, aqui do jeito que tá. Não pensa assim, não pensa não, porque isso vai travar você, né? Começa a ver que seu negócio é pequeno por enquanto, faz bem feito como você está fazendo, se preparando, melhorando a cada vez mais, que a tendência é crescer. Só que aí você vai chegar à fase de você ter a estratégia como ponto principal de desenvolvimento. E aí você já vai estar entrando na parte do empresariar, né? Empresariar. Empresariar é uma arte. Eu lembrei de uma história, Glauber, exatamente no meio dessa decisão entre 2 terem subido para diretores e 2 terem ficado nos seus postos, né? Com isso, me trouxe obrigações sociais, por exemplo. Eu era convidado para jantares, eu era convidado para isso, para aquilo. Chegou um dia, a família de um desses meus sócios perguntou assim: pô, João, por que só você vai nas festas? E eles não? E meu marido não? Eu disse assim, porque ele não quer mudar de posto. Porque ele não quer ser um diretor, porque eu daria graças a Deus de pegar metade desses compromissos que eu tenho aqui. Porque isso também me afasta da minha família, ou faz com que a minha esposa tenha que ir junto, né? Porque daí eu já vou num jantar que é social para um casal. Putz, você leva a tua esposa, ela também já está trabalhando com você. Faz parte. E aí, sabe, elas entenderam também que elas precisavam apoiar, às vezes, eles, porque a esposa ou o marido, né, quando mulher ou homem, precisa ter o apoio do outro lado. Então, elas também viram que elas precisavam apoiar eles para que eles mudassem de fase. Lembrei dessa história agora aqui, porque você falou de vários compromissos que acabam surgindo, e é verdade. Isso foi um fato real. Eu era convidado para todo e qualquer jantar. Final do ano, eu ia jantar da minha empresa tal, ia para o jantar da empresa tal, porque eu era um cliente parceiro. E as esposas disseram assim, pô, mas que desigualdade isso, né? Porque você vai e eu não vou, nós não vamos. E faz parte do crescimento. Isso também é uma coisa que você tem que pensar, sabe? O empresariar, ele não fica mais restrito à tua empresa. Exatamente. Ele fica amplo ao alcance do teu negócio. E o alcance do teu negócio pode ser infinitamente um monte de coisa. É aí que você começa a ter a plena certeza que sozinho você não vai conseguir chegar onde você deseja. Mas isso é a coisa mais clara que tem, Galvão. Na verdade, a empresa do eu sozinho já quase não existe mais. Exato. Eu sempre brincava, né? Tinha amigos meus que tinham a empresa do One Man Show, ou seja, o cara que fazia o show sozinho, né? Esse cara está fadado ao fracasso. A gente teve que dividir a empresa em 4 pedaços, e quando a gente cresceu, esses 4 pedaços embaixo de nós se multiplicaram para 8, para 9, entendeu? E a empresa só cresce porque ela também cresce. Ela tem que crescer robustez internamente para ela crescer externamente. E a gente, como empresário, como empreendedor, crescer para empresário. Empresariar não é fácil, Glauber. Não. Não adianta a gente falar que é mar de rosa, não. É difícil, requer preparação, tem sacrifício. O mundo dos negócios, né? Então, se você chegou até o mundo dos negócios, saiba que são desafios constantes, diários, né? Mas a preparação, o estudo, pessoas certas, isso aí tudo
faz com que as coisas fluem de uma melhor maneira, de uma melhor forma, né? E aí eu lhe pergunto, você, empreendedor e empreendedora, estão preparados para empresariar? Olha, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje do Negociando, um bate-papo que vocês viram aqui, que a gente passaria a noite falando, um tema muito importante, né? E esse tema, ele surge de conversas do dia a dia, quando a gente encontra pessoas da nossa área de negócio. Reginaldo sempre está trazendo. Reginaldo é um cara que está sempre conectado com alguém. Como ele falou dos eventos aí, isso não mudou, não. Isso aí está triplicado, viu? Pode ter certeza que o Reginaldo não para, mas isso é muito bom. E isso é uma necessidade do mundo dos negócios, né? Para a gente estar conectado a mais pessoas, né? E eu reforço, se você quer ser parceiro, parceira aqui do Negociando e ter os benefícios que isso pode trazer para o seu desenvolvimento empresarial e de negócio da sua empresa, preencha aí o link, no link aí do formulário, que a gente vai estar entrando em contato, marcando um café para a gente conversar um pouco mais sobre isso. E aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha isso com seus amigos aí do mundo dos negócios e fica ligadinho que toda sexta-feira tem um episódio novo do programa Negociando. Reginaldo, meu querido, queria agradecer a vocês que estão assistindo, você, Reginaldo, mais um super bate-papo, mais uma sessão de mentoria. Para mim, eu renovo tudo quando eu estou aqui nesse bate-papo com o Reginaldo. Glauber, vou deixar o recado para quem quer nos apoiar. Vamos sair negociando juntos, né? Não é isso? Vamos negociar juntos e fazer esse mundo dos negócios ficar cada vez mais amplo. Exatamente. E menos difícil para todo mundo. Quando a gente conhece as pedras do caminho, tudo fica mais fácil. Exatamente. Glauber, vamos indo agora. Então a gente se vê no próximo Negociando. Fique com Deus. Abraço. Abraço.